Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No nosso estúdio hoje, o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, Marcílio Laurindo Drescher. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos, Elpidio, minha saudação especial a todos que nos ouvem neste momento no nosso programa. Como está a comercialização da safra 2024-2025 em comparação à safra mais lenta? Está num diferencial muito grande. Na safra passada tivemos uma quebra de safra, de produtividade, de mais de 20%, portanto havia bem menos tabaco na propriedade do produtor para ser comercializado, e os fatores da época fizeram com que fosse rápida e antecipada a venda da safra. Basta lembrar que aqui na nossa região do Vale, principalmente nas regiões atingidas também pelas enchentes, início de maio do ano passado, a grande maioria praticamente tinha comercializado o seu tabaco. Agora já estamos em meados de maio e vendemos até o presente momento praticamente 2/3 do tabaco nos 3 estados. Isso é um diferencial por essa razão. Em primeiro lugar, temos uma produtividade normal, bem maior, bem mais tabaco e outros fatores que também chegaram a influenciar. Portanto, a comparação é bem distinta comparando a safra 23-24 com a atual safra 24-25. Bem, a comercialização por estado é distinta também. O Rio Grande do Sul, até o momento, vendeu 61% da sua produção. Quando falo de produção, é das 3 variedades, Virgínia, Burley e comum, que aqui se planta em menor quantidade. Santa Catarina, com 84% da sua produção já comercializada. E o Paraná, com 79% comercializado, o que dá, então, o total de 73% de toda a safra nos 3 estados. O que se pode falar sobre qualidade, produtividade e preço? Bem, quanto à qualidade, na grande maioria das regiões produtoras, com exceção de alguns pontos bem pontuais, lugares bem pontuais, onde o clima nem foi tão favorável, a qualidade está numa média razoavelmente boa. A qualidade não foi afetada, portanto, a qualidade como também a produtividade estão realmente satisfatórios num ano normal como esse que estamos findando. E o preço, seu Marcílio? Bem, o preço praticado, em função de vários fatores, e o principal fator é oferta e demanda, que esse ano a oferta vem a ser equilibrada mais uma vez, muito mais tabaco do que tivemos na última safra. Isso faz com que o preço médio não exceda principalmente a tabela, como aconteceu na safra passada. Então, hoje as empresas estão comprando dentro da tabela, e inclusive com classificação muito tolerante até, porque muitos produtores com 2, 3 classes estão vendendo toda a sua safra, o que vem a ter um preço em média, em volume de reais um pouco menor, mas quando chega no final da safra com a produtividade normal e até mesmo boa em alguns momentos, o produtor sim estará colocando talvez tanto quanto ou mais dinheiro no bolso no final da safra. E quais as principais informações sobre a safra 2025-2026, após o aumento da área da safra 2024-2025? O histórico de safras demonstra que menos é mais, ou seja, é importante adequar a oferta à demanda. É muito importante, e a grande maioria dos produtores que tem tradição, tem histórico, conhece a fumicultura, estão de sobreaviso quanto a isso. Plantar menos, cuidar mais, gastar menos com mão de obra terceirizada, fazendo todo o possível, quanto possível, a mão de obra com a própria família, para não gastar muito na questão da mão de obra de terceiros, portanto, lhe sobrar mais. Então, faz-se um apelo, porque hoje, com a produtividade que nós temos, com a área plantada que temos, se plantarmos ainda mais, teremos dificuldades como já tivemos em décadas ou momentos passados. Os últimos 4 anos não dá para levar em consideração se vamos querer plantar mais e ganhar tanto quanto
essas últimas safras. Elas foram safras excepcionais por algum fator, até pela redução da área plantada, que remunerou melhor o produtor. Então temos que ter muito cuidado e o alerta da FUBRA sempre continua. O mesmo lema vale sempre: menos é mais. Muito obrigado pelas informações, presidente. Tenha um bom dia e uma boa semana. Um grande abraço a todos os ouvintes. Na segunda parte do nosso programa, vamos conversar com Romeu Schneider, vice-presidente da FUBRA e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, ligada ao Ministério da Agricultura. Bom dia, senhor Romeu. Bom dia. Na semana passada, o senhor participou de uma agenda com o embaixador do Brasil em Genebra, Tovar da Silva Nunes. A pauta foi Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, COP11, marcada para acontecer em novembro, na Suíça. Sem dúvida alguma, foi muito importante esse contato com o embaixador, principalmente que esse ano novamente estamos aí às vésperas de termos uma solicitação de podermos participar ou pelo menos assistir às discussões da Conferência das Partes, que será na Suíça, em novembro deste ano. Até parece um pouco estranho, porque a última ocorreu em fevereiro do ano passado, mas esse ano ela foi atrasada. Ela deveria ter acontecido já um ano antes, em novembro, mas devido a algumas situações aí não foi possível. Mas esse ano novamente tivemos então em contato com o embaixador, que achamos isso muito importante, porque ele é o chefe da comitiva brasileira no momento das discussões da Conferência das Partes em novembro, e este embaixador que nas Nações Unidas do Brasil, que fica na Suíça, ele é o mesmo embaixador que nós tínhamos visitado na COP, quando esta foi na Índia, em Nova Delhi, Tovar da Silva Nunes. E a nossa surpresa foi de que ele é uma pessoa bastante bem informada sobre o assunto, tem um posicionamento bastante claro. Ele disse que precisam ser consideradas, sem dúvida alguma, a importância do setor, que foi esse o motivo que nós levamos as informações para eles atualizadas, e ele até agradeceu por termos levado isso para ele ter, então, as informações atualizadas sobre a cadeia produtiva do tabaco, a importância dela social e econômica no Brasil. E quais as expectativas ou principais preocupações para a COP11? Sempre a preocupação é de que os representantes do setor não podem participar das discussões, nem ao menos podem assistir às discussões. Isto é um sistema ditatorial que está sendo implantado, que foi implantado pela Convenção Quadro, porque colocaram um artigo, é a única Convenção Quadro no mundo que tem um artigo que proíbe uma das partes, ou seja, a parte mais prejudicada na decisão de algumas restrições impostas, que não pode participar das discussões, enquanto todas as outras convenções quadro que existem através principalmente da Organização Mundial da Saúde, podem participar e discutir os assuntos. E essa é a nossa preocupação, de que nós tenhamos essa possibilidade. Claro que o embaixador tem uma opinião bastante bem formada sobre isso, devido à importância da cadeia produtiva do tabaco, mas não é ele que decide isso lá, e sim é decidido no Brasil, principalmente pelo Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Saúde, onde inclusive quem comanda o espetáculo todo é o pessoal da CUNIC, e nos faz então submeter às decisões deles. Esperamos novamente aqui, nós vamos fazer inclusive por sugestão do próprio embaixador, de que tenhamos diálogo bastante próximo com as autoridades diretamente envolvidas aqui no Brasil, para podermos colocar algumas coisas e principalmente as preocupações, para que não tenham restrições para o setor, por ele ser tão importante. A inclusão dos representantes dos produtores na discussão acerca dos assuntos da COP é uma reivindicação antiga, tanto da FUBRA como das entidades representativas dos fumicultores. É também da Câmara Setorial, seu Ronaldo?
sem dúvida alguma, também da Câmara Setorial. Afinal, a gente está envolvido nisso há décadas para fazer a defesa da cadeia produtiva do tabaco, e nós precisamos sempre colocar isto em pauta, pelo menos tentar colocar em pauta, e quando tem oportunidade de nós falarmos sobre o assunto, tanto nos ministérios quanto na CUNIC, inclusive em outras oportunidades eles fizeram algumas reuniões e nos deram a oportunidade de falar, porém essa oportunidade ela foi apenas 2 minutos ou no máximo 3 minutos para expor a nossa preocupação sobre a discussão desses assuntos na Conferência das Partes. E nós temos que necessariamente obter um tempo maior, poder colocar aqueles pontos que nos preocupam, principalmente a produção de tabaco. Outra questão que é extremamente importante é a questão do mercado ilegal, que os números são assustadores. Agora tem o problema dos dispositivos eletrônicos de fumar, que também estão sendo usados como uma preocupação e dizendo de que isto é tão prejudicial quanto o cigarro tradicional. E todos esses detalhes e estudos que foram feitos precisam ser colocados para que não há alguma coisa que possa prejudicar os produtores principalmente. Já se sabe quais as pautas que serão debatidas durante a COP11? As pautas normalmente, ou a pauta, normalmente ela é definida no mês de agosto. E somente naquele momento é possível eles colocarem essa pauta a público. Antes disso nós não temos nenhuma informação e eles inclusive procuram sempre omitir a divulgação da pauta para que nós não tenhamos conhecimento do assunto a ser tratado. Isso nos preocupa muito porque, afinal de contas, chega nos últimos momentos, nós sabemos o que vai ser discutido, sabemos também de que isto é uma participação de todos os países que ratificaram a Convenção Quadro. O Brasil, inclusive, foi o 100º país de ratificar a Convenção Quadro, mas tem um controle rigoroso para que o outro lado, que é o mais prejudicado na decisão de qualquer assunto sobre o tabaco, não deixe o outro lado participar, e apenas dando aqueles poucos minutos para poder falar sobre o assunto, só para dizer de que eles escutaram o outro lado sobre as questões da Conferência das Partes. Quais as atribuições da Câmara Setorial da cadeia produtiva do tabaco? Bem, a Câmara Setorial ela não é deliberativa, ela é consultiva. Portanto, ela representa os setores do tabaco, ou seja, os trabalhadores na indústria, os produtores de tabaco. Ela representa também o próprio governo nas discussões, e para nós termos ali uma porta aberta para poder levar as preocupações, para ter acesso inclusive a todos os ministérios que têm algum envolvimento. E aí, como eu já citei antes, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda e, obviamente, o Ministério da Saúde, que tem um envolvimento direto nesses assuntos. Inclusive, a própria CUNIC ela é subordinada ao Ministério da Saúde. Agradecemos a sua participação, Romeu Schneider, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco. Tenha um bom dia e uma ótima semana. Muito obrigado, satisfação em mim. Eu deixo um abraço para todos os ouvintes. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.